Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Outliers InfoMoney, podcast que reúne as principais gestoras de recursos do Brasil e do mundo para trazer perspectivas, oportunidades e principalmente o que você, investidor, deve acompanhar nesse momento de mercado. Estamos no episódio de número 178, dando continuidade a uma verdadeira série especial global, correto, Fabiano Sintra? Isso aí, Clara. Olá a todos, eu sou Fabiano Sintra, responsável por seleção de fundos aqui na XP. E sim, estamos dando sequência nessa série de conversas que estão abordando o cenário global, os desafios, as oportunidades e principalmente a gestão ativa nesse cenário tão desafiador. No episódio de hoje, a gente traz mais uma gestora global, unanimidade na gestão ativa em renda fixa, para a gente abordar o universo do crédito, do high grade e oportunidades nos Estados Unidos e também no mundo, Clara. Correto, Fabiano. Nos últimos meses a gente tem falado bastante como todo esse momento de juros altos, não só aqui no Brasil, que a gente já está acostumado, né, mas no mundo, tem moldado a dinâmica de alocação e principalmente trazendo aqui algumas oportunidades que o investidor brasileiro antes ele não olhava com tanta atenção. E para isso a gente recebe aqui na bancada o Luiz Oliveira, que é vice-presidente para a América Latina e Caribe da PINCO e responsável pelo desenvolvimento de negócios da maior gestora de renda fixa global ativa do mundo. Luiz, seja muito bem-vindo aqui no Outliers. Muito obrigado, Clara e Fabiano, obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bem, vamos ler aqui rapidamente um pouco da ficha do Luiz, que ele é vice-presidente executivo do Escritório de São Paulo, responsável pelo desenvolvimento de negócios na América Latina e antes de ingressar na PINCO em 2012, ocupou cargos de desenvolvimento de negócios na Itaú Asset e na ABN. Trabalhou também no Departamento de Riscos do Mercado e na equipe de fundos offshore da Votorantim Asset Management. Além disso, atuou por 4 anos no desenvolvimento de usinas hidrelétricas no Brasil. Luiz tem 22 anos de experiência em investimentos e possui bacharelado e mestrado em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, Luiz, novamente. Muito obrigado. Luiz, obrigado aqui pela participação no Outliers. É um prazer receber a PINCO. A PINCO é uma autoridade global, uma líder global em renda fixa ativa, referência não só no mercado global, mas também aqui no Brasil. Vocês estão aqui no Brasil há vários anos, com expertise tanto nos mercados públicos, nos mercados privados. Então, se tem alguém para falar de renda fixa no mundo, é a PINCO. Eu queria começar o nosso papo te pedindo para contar um pouco mais para a gente sobre a gestora, uma gestora que tem mais de 50 anos de existência, trilhões de dólares sob gestão. Conta um pouco sobre a PINCO, quem é a PINCO global, a participação da PINCO no Brasil e, finalmente, como que vocês têm observado o momento da renda fixa global. A gente está fechando o ano de 2025. Como que foi o ano de 2025 em renda fixa e como vocês estão percebendo a conclusão desse ciclo? Perfeito, Fabiano e Clara, mais uma vez obrigado pelo tempo de vocês, pela oportunidade. Bom, falando sobre a casa, a PINCO é uma gestora global de recursos com 2,2 trilhões de dólares em ativos sob gestão. Nós temos escritórios em 24 países, são mais de 3 mil profissionais trabalhando na PINCO e basicamente a nossa filosofia é baseada em 4 grandes pilares, né? Primeiro, gestão de riscos. Tudo que a gente faz, a gente envolve muito gestão de riscos, investe muito em pessoas, em tecnologia, em processos ali para minimizar riscos, né? Segundo, a gente tem efetivamente uma orientação de longo prazo. Daqui a pouco eu posso falar um pouco mais sobre o processo de investimentos, mas efetivamente a gente tenta olhar para o longo prazo para a gente sair daqueles momentos de pessimismo exagerado e de otimismo exagerado que são muito comuns no mercado financeiro. Terceiro ponto aqui, a gente é uma gestora ativa de recursos. E esse é um ponto que eu gostaria de explorar um pouco aqui para vocês, né? Quando você olha o mercado internacional, até aqui no Brasil, né, existe uma discussão muito grande entre gestão ativa versus passiva. E a gente tem alguns estudos que eu posso depois compartilhar com vocês que mostram que no mercado de renda variável, 80% dos gestores não conseguem bater benchmarks depois de taxa de administração em 3, 5 e 10 anos. 80%. Não estamos falando aqui que é impossível, estamos falando que 4 a cada 5 não conseguem fazer isso. É um mercado que é muito difícil você gerar esse alfa e a gente entende que isso acontece pelo fato de você ter um mercado muito transparente, né? Quando uma empresa ela abre capital, basicamente ela está se comprometendo a abrir informação padronizada para todo o mercado ao mesmo momento. Todo mundo tem acesso à mesma informação, a informação é
difundida amplamente e fica muito difícil você gerar esse alfa ao longo do tempo. Quando você pega o mercado de renda fixa, primeiro ponto que ele é um mercado muito maior. Você está falando de um mercado de aproximadamente 150 tri de dólares versus o mercado 110, 120 do mercado de renda variável. Então, teoricamente, você tem mais ideias ali, mais ativos para você tentar gerar esse alfa, tá? Segundo ponto é que você tem 50% dos investidores de renda fixa no mundo que são investidores não econômicos. O que é um investidor não econômico? Um investidor que não está buscando alfa. Quem não buscaria alfa no mercado? Pensa, por exemplo, em um fundo de pensão que é de benefício definido. Ele está tentando casar ativo com passivo, não está tentando gerar alfa. Pensa uma seguradora, conceito é o mesmo. Pensa um banco central que vai comprar o papel da própria dívida para controlar a curva de juros. Não está tentando gerar alfa. Então, teoricamente, você tem menos gente disputando esse alfa. Terceiro ponto. No mercado de renda fixa, você tem um mercado muito de balcão. É muito comum uma empresa fazer uma emissão só para Pinco, por exemplo. Né? E o mercado vai ficar sabendo dessa operação muito tempo depois. Então, a gente tem uma vantagem competitiva do fato de a gente ter 2,2 tri de dólares, que está todo mundo batendo na nossa porta o tempo todo, tentando fazer novas emissões, dando novas ideias. E você tem uma assimetria da informação muito grande. E por fim, desse mercado ali de 150 tri de dólares, se você considerar que o vencimento médio desses papéis é de 5 anos, na prática você tem uma rolagem anual de 30 tri de dólares. É um volume absurdo. Você tem 30 tri de novidades vindo para o mercado todos os anos que a gente está pescando nesse oceano de oportunidades. Comparar isso com o mercado de renda variável. Mesmo no ano que você tem um boom de IPOs, o estoque de IPOs é muito pequeno versus o número de ações que você tem listadas ali do ativo que você tem listado. Então, no final do dia, acaba sendo mais fácil você gerar alfa no mercado de renda fixa. De 55% a 80% dos gestores conseguem bater os benchmarks em 3, 5 e 10 anos, dependendo do setor que você olha. Então, a gente é gestor ativo, a gente acredita muito nisso e a gente gosta de ter múltiplas fontes de retorno nos nossos portfólios, porque a gente sabe que a gente sempre vai errar. Né? A questão é você acertar mais do que errar. Então a gente gosta de combinar fontes de retorno diversificadas ali para tentar ganhar dinheiro. E por fim, a gente gosta de combinar uma visão top-down macroeconômica. A Pinco é muito conhecida por isso, né? Por visão macroeconômica, os fóruns macroeconômicos seculares e cíclicos, com a visão bottoms-up, que é a parte de seleção de papéis. Tá? Então a gente combina essa parte top-down mais macro com a parte bottoms-up ali de seleção de papéis. Na parte bottoms-up, o que a gente olha basicamente são fundamentos, saber se uma empresa tem algum diferencial competitivo, se ela está crescendo ou não, se ela tem chance de desalavancar ou não, e como eventualmente o CEO daquela empresa trata o bondholder versus equity holder. Parece que é bobagem, mas assim, normalmente a bonificação dos CEOs é atrelada ao preço da ação. Naturalmente ele vai tentar tratar melhor o pessoal de renda variável, não necessariamente o pessoal de renda fixa, só que a gente é gestor de renda fixa. Então a gente olha esse tipo de análise ali, a gente olha technicals, que é basicamente fluxo, para saber se você tem dinheiro entrando ou saindo de uma classe de ativo, que isso pode mexer preço. E o terceiro ponto que a gente olha, que eu acho que é o maior valor agregado que você como investidor da Pinco pode receber, é o que nós chamamos de valor relativo. Se você receber um determinado prêmio ajustado a risco num setor, ele é bom ou tem algo melhor no mercado? E a gente olha muito essa questão do valor relativo. Respondendo a tua pergunta sobre o mercado de renda fixa, ainda, obviamente, faltam 2 semanas ali para terminar o ano, mas basicamente esse é o primeiro ano, nos últimos 3 anos, que a renda fixa vai brilhar em relação a cash. Você pega fundos de renda fixa ou índices de renda fixa, você está falando aí de retornos de 8, 10% em dólares no ano, quando o caixa vai te dar 4, 4,5%. Então, é o primeiro ano que você vai ter uma diferenciação muito grande ali de renda fixa para caixa. Né? E os investidores estão se animando com essa oportunidade também. Tá? Obviamente, tem uma série de riscos no cenário, você tem uma série de coisas que você tem que levar em consideração. Há setores que a gente gosta bastante, há setores que a gente não gosta tanto, e a gente tem monitorado isso e posicionado as nossas carteiras de acordo com essas visões ali de o que está caro, o que está barato, o que faz sentido, o que não faz tanto sentido, ali sempre olhando muito com essa lente de valor relativo. Você mencionou que a Pinco tem um grande viés macro na tomada de decisão. Como que vocês avaliam o cenário macro atual? Porque a gente tem visto um cenário de juros altos em boa parte do mundo, uma grande discussão se a inflação está realmente controlada ou se deve ter alguma surpresa, principalmente por conta das renegociações de trading pelo mundo.
Como que você avalia, ou como que a Pinco avalia o cenário macro atual? A gente está no momento de início de corte de juros nos Estados Unidos para valer. O que é a visão macroeconômica da Pinco hoje? Ótima pergunta, Fabiano. Acho que sempre importante dar um passo atrás e lembrar um pouco do nosso processo de investimentos. Como é que a gente chega nas nossas conclusões macro, tá? O processo de investimentos da Pinco ele começa com o que nós chamamos de fóruns macroeconômicos. A gente para a companhia a cada 3 meses para debater macro. E ao longo do ano a gente tem 2 tipos de fóruns. Tem um fórum macroeconômico secular que acontece sempre em maio, que a gente tem orientação de longo prazo. Então a gente está olhando para os próximos 3 a 5 anos. Nesse fórum secular a gente tem não apenas os profissionais de investimentos da Pinco, mas a gente tem o nosso Advisory Board. Nosso Advisory Board tem pessoas como Janet Yellen, como Gordon Brown, que foi primeiro-ministro do Reino Unido, como Michel Flournoy, que foi secretário de defesa do governo americano, e pessoas desse calibre. Até pouco tempo atrás a gente tinha o Ben Bernanke, que trabalhou 10 anos com a gente, se aposentou recentemente. E além disso, a gente sempre gosta de contratar de 5 a 7 palestrantes externos. Por que a gente contrata gente de fora? Primeiro, porque a gente tem que ter muita humildade, tem gente mais inteligente que a gente, né? E a gente quer contratar essas pessoas que são formadoras de opinião ali para palpitar sobre diversos assuntos, e a gente quer ouvir essas pessoas antes do mercado. Ponto número 2, a gente, por definição, a gente gosta de contratar pessoas que têm opiniões contrárias à nossa. O grande problema numa casa grande como é a Pinco, com mais de 3 mil funcionários, é que eventualmente você tem aqueles vieses internos de ancoragem, que alguém falou alguma coisa e todo mundo fica fixado naquela ideia, e a gente acha que tem muito valor a gente tentar olhar as coisas de um ponto de vista diferente para ver se você não está perdendo alguma coisa. Novamente, a gente sempre pode estar errado. A gente contrata pessoas ali que têm opiniões contrárias à nossa para fomentar a discussão interna e para nos desafiar nas nossas visões, né? E o terceiro ponto, que a gente contrata experts de assuntos que a gente não tem o menor conhecimento, né? E vamos ter humildade de novo. Tem muito assunto que a gente não tem um menor conhecimento. E a gente tem que contratar pessoas ali que podem nos ajudar com visão de mundo, tá? Então, só dando um exemplo prático, em março de 2020, a gente contratou um médico chamado Dr. William Lunk. Ele foi médico do Barack Obama, ele foi do Departamento de Homeland Security dos Estados Unidos, e ele sim estava numa posição para dizer o que viria em termos de vacina, de Covid, o que aconteceria com a pandemia, né? O que uma gestora global entende de vírus? Absolutamente nada. Então vamos contratar esse tipo de pessoa ali para nos ajudar, tá? Nesse fórum secular, a gente está olhando muito mais grandes macro temas que podem impactar os mercados nesse horizonte de 3, 5 anos. Então a gente discute coisas como tecnologia, demografia, global trade, política, geopolítica, coisas que não necessariamente vão mexer o mercado em 3, 6 meses, mas que em 3, 5 anos tem chance de impactar os mercados, tá? E a gente complementa esses fóruns com os fóruns cíclicos, que acontecem nos outros 3 trimestres, que aí a gente está olhando para curto prazo. Eu sempre faço essa mesma piada em todos os lugares que eu vou. Para o estrangeiro, curto prazo são de 6 a 12 meses. Né? 6 a 12 meses normalmente é muito longo prazo aqui no Brasil. Mas para o estrangeiro, curto prazo acaba sendo 6 a 12 meses. Tá? E, obviamente, nesse fórum cíclico, a gente está focado muito mais em taxa de juros, PIB e inflação. Tá? Eu costumo usar uma analogia que o fórum de longo prazo ele serve para dar um macro direcionamento se a economia está indo para o norte, sul, leste, oeste, e o de curto prazo serve para vai na pista de velocidade, ou vai na pista do meio, ou para no acostamento para ver o que os participantes estão fazendo à sua volta. Tá? Quando a gente termina esses fóruns, na semana seguinte, a gente tem uma reunião com o comitê de investimentos, eles destilam qual é a visão da casa, e a gente acaba publicando as conclusões ali para os investidores, tá? Toda essa história para contar qual é a nossa visão macro, tá? E eu vou tentar resumir aqui qual é a nossa visão de longo prazo e de curto prazo. Longo prazo, a gente entende que a gente está num mundo muito mais multipolar, né? Até a eleição do Trump, a gente estava num mundo que ele era bipolarizado, muito dominado por Estados Unidos e muito por China, e pós-Trump, pós-Liberation Day, se acaba tendo uma fragmentação enorme no mundo. Então, se acaba tendo novas alianças de trade, de política, geopolítica, armamentista, defesa e por aí vai. Tá? Então, o mundo é um mundo muito mais polarizado. Segundo ponto, a gente tem uma preocupação fiscal enorme em vários e vários países. Não é a exclusividade do Brasil um problema fiscal, são vários e vários países com problema fiscal. Se eu tivesse que citar 3, eu diria Estados Unidos, França e Japão. O nível de dívida é muito alto e, pior do que isso, a trajetória dessa dívida é ruim. Né? No último fórum que o Ben Bernanke participou ali, né, como chair do Advisory Board, ele deu uma explicação muito simplista sobre dívida. Né? Fizeram uma pergunta para ele, deu uma explicação muito simplista sobre dívida. E ele falou o seguinte: governo não é igual a família. Família tem que equilibrar o orçamento todos os meses, senão ela quebra. Não é o governo, não. O governo ele pode rodar com déficits.
é comum os governos rodarem com déficits, inclusive por um período muito, muito longo. E se você tem uma economia crescendo, por exemplo, 3% ao ano, como foi o caso dos Estados Unidos nos últimos anos, você pode ter uma dívida crescendo 3% sem você piorar a relação dívida-PIB, né? E também é comum os governos piorarem essa relação dívida-PIB, se alavancarem mais em momentos de estresse. Pensa a crise de 2008, pensa a Covid, né? Os governos eles acabam ali se endividando muito para tentar contrabalancear o ciclo econômico, ajudar a população e fazer a economia crescer, voltar a crescer, né? Qual que é o problema que você vive hoje? O problema que você vive hoje é que você tem economias extremamente alavancadas, piorando essa relação dívida-PIB, sem você ter uma grande emergência no mundo, tá? O problema de você ter essas economias muito alavancadas é que você tem menos alavanca fiscal ali para usar quando acontecer uma crise. Vai acontecer uma crise em algum momento, a gente não sabe quando. Mas quando acontecer, você vai ter economias muito endividadas, você vai ter menos alavanca fiscal. A boa notícia é que você tem uma alavanca monetária muito robusta, né? Você tem, como a Clara mencionou agora há pouco, taxas de juros muito altas no mundo, né? Então você tem espaço para cortar, tá? E o terceiro ponto é um ponto de volatilidade. A gente entende que para os próximos anos o perfil de volatilidade deve ser mais alto, pelos dois pontos anteriores que eu mencionei. Um mundo mais fragmentado, com vários polos de geração de volatilidade e menos absorção ali do ponto de vista fiscal, né? De 2008 até 2020, qualquer grande crise global que você teve, qualquer estresse forte, ele foi amortecido pelos bancos centrais, né? 2008 foi assim, 2009, 2010 na Europa foi assim, 2013 com o Taper Tantrum, quando o Bernanke estava no Fed, foi assim, 2015 com quebradeira de empresas de shale gas nos Estados Unidos foi assim, 2016 com Trump, 2020 foi assim, e essa volatilidade nesse período ficou muito suprimida, artificialmente suprimida, né? Porque os bancos centrais sempre entravam para acalmar os mercados. E agora, como tem menos impacto, né, ou menos espaço para ajudar, provavelmente a volatilidade vai ser mais alta, tá? No curto prazo, né, tentando trazer para a sua pergunta mais de curto prazo, nós entendemos que existem forças contrastantes ali na economia global acontecendo, na questão do trade, que instituições sendo desafiadas, especificamente o caso do Fed, né, do pessoal questionar a independência do Fed, você tem investimentos em tecnologia. Na questão de inteligência artificial e de inflação, esse é um ponto muito interessante, né? Nós entendemos que, teoricamente, quando o Trump começou a colocar tarifas e saiu num patamar num curto espaço de tempo de mais ou menos 3% de tarifas e foi para 12, 13, no livro texto de economia, o que você esperaria? Você esperaria preços globais indo para baixo, preços nos Estados Unidos indo para cima e uma realocação de trade ali, né? Nada disso aconteceu. E por que nada disso aconteceu? Porque todo mundo se antecipou, né? Então imagina que você tem uma revenda de carros 0 km lá nos Estados Unidos. O que você faz? Você começa a importar carros do México antes das tarifas subirem, né? Você enche o seu pátio. Se você vai comprar um carro, você fala assim, pô, não vou comprar um carro daqui 6 meses que vai ter uma tarifa mais alta, vou comprar hoje. E as pessoas foram se antecipando essas tarifas. Então, esses efeitos não aconteceram por causa disso. Só que agora, né, nesse exemplo que eu estou dando, os pátios estão vazios. E aí o revendedor precisa comprar novos carros e começam a comprar carros com tarifas mais elevadas, tá? O curioso que a gente tem notado nos Estados Unidos é que as companhias, elas estão, as grandes companhias, né? Elas estão absorvendo esse repasse ali, estão diminuindo a sua margem de lucro para ganhar market share. E as empresas pequenas e médias que não podem muito se dar o luxo, né, são price takers do mercado, elas acabam tendo que cortar custo. Então, a nossa visão é que o que vai acontecer na economia americana vai ser um impacto muito mais de desemprego do que de inflação. Então, a gente não tem uma preocupação enorme com inflação nos Estados Unidos, tá? De tudo que eu estou falando aqui, talvez o que seja mais importante para os investidores, né? Renda fixa de alta qualidade hoje tem uma vantagem enorme em relação a outras classes de ativos. Tá? Primeiro ponto, tem o que nós chamamos de vantagem do yield, ou vantagem do carrego. Quando você pega as taxas de juros hoje, em várias economias desenvolvidas e emergentes, você tem um patamar de juros que é basicamente o dobro, grosso modo, do que você tinha pré-pandemia. Tá? Renda fixa de alta qualidade, isso é uma frase que o nosso CIO, Dan Iveson, fala muito, não é um bicho de 7 cabeças. Se você contratar uma Treasury de 10 anos, comprar uma Treasury de 10 anos hoje a 4%, por exemplo, em 5 anos o seu retorno vai ser 4% mais ou menos alguma coisa. Você pode ter uma mega volatilidade nos dias seguintes, nas semanas seguintes, nos meses seguintes. Mas ao longo do tempo, essa taxa vai ser entregue. Qual que é a vantagem do carrego? Você tem um patamar de juros muito, muito alto. Tá? Então,
se você investir globalmente hoje em renda fixa, o seu retorno nos próximos anos vai ser um retorno mais elevado, tá? Segundo ponto, efetivamente existe uma oportunidade global. O que aconteceu no mundo de 2020 até 2022 é que estava todo mundo sincronizado no mesmo ciclo econômico, né? Veio a pandemia, todo mundo é impactado, todos os governos e os bancos centrais adotam exatamente as mesmas medidas em tamanhos diferentes, mas exatamente as mesmas medidas. Cortam juros de forma agressiva, tentam fazer programas de quantitative easing, programas de transferência de riqueza, de auxílio emergencial para ajudar a população. Essas medidas combinadas surtem o efeito esperado, as economias voltam a crescer, só que elas voltam a crescer com uma inflação galopante. Todos os bancos centrais começam a subir juros, né? Estava todo mundo no mesmo barco, todo mundo no mesmo momento no ciclo econômico. De 23 em diante, você começa a ver uma diferenciação, né? Então você vê ali Reino Unido cortando juros antes de Europa, Europa cortando juros antes dos Estados Unidos, depois os Estados Unidos começa a cortar juros, Japão começa a subir juros, você tem ali ciclos econômicos que não estão mais na mesma fase. Isso para um gestor global de recursos é uma ótima notícia, porque você consegue explorar essas oportunidades globalmente, né? E por fim, a gestão ativa que eu já mencionei para vocês. Assim, então, existem hoje ótimas oportunidades pela frente, né? Você pode ter portfólios flexíveis ali que estão sem tanto risco na carteira hoje, que estão te entregando carregos de 6,5% em dólares, né? Tanto é que a brincadeira que a gente faz muito nos Estados Unidos, o americano deveria repensar aquele portfólio 60-40, né? Para quem acompanha o mercado internacional, o americano, historicamente, o americano médio, ele tem um portfólio 60% renda variável, 40% renda fixa, né? Qual que é o papel de cada classe de ativo? Renda variável, teoricamente, você tem um prêmio de risco ao longo do tempo, então a ideia da renda variável ali é você crescer o portfólio ao longo do tempo, né? Renda fixa, ter correlação negativa com bolsa, né? E ter geração de renda. A brincadeira que a gente tem feito agora com os americanos é que os yields estão tão elevados, mas tão elevados, que o americano médio deveria ter ali um portfólio 40-60, né? 40% em renda variável e 60% em renda fixa. Até porque na renda fixa, embora você possa ter volatilidade, você está, de certa forma, protegido contra o downside, né? Você tem uma correção, mas aquilo ali começa a curar juros mais altos e aquilo te protege, que não acontece no mercado de renda variável. Enfim, resposta longa, mas a gente está bastante animado ali com renda fixa, principalmente de alta qualidade. Excelente, Luiz. E você tocou em dois assuntos que a gente tem acompanhado bem de perto. A gente até soltou hoje uma pesquisa sobre a renda fixa global, em que a gente consultou algumas casas para entender, e tanto a ponta da realocação de fluxo, realocação de capital de acordo com o que a gente está vendo nesse 2025, quanto o diferencial de juros, de ciclo monetário nas economias, foram temas que chamou bastante atenção e que você traz aqui como temas decisivos que privilegiam a gestão ativa. E a minha pergunta ela vai muito nesse sentido, porque a PINCO está presente nas Américas, Europa, Ásia, acompanhando de perto toda essa realocação. E a minha pergunta é o seguinte: em um contexto como esse e do que a gente observou ao longo de 2025, quais são as teses mais claras, e você trouxe aqui o crédito de alta qualidade como um destaque, mas olhando aqui um pouco mais no micro, quais são as teses e regiões em que vocês veem mais oportunidades no cenário atual e onde vocês têm um pouco mais de cautela em um ambiente em que toda essa descorrelação e volatilidade chega para o investidor de uma maneira diferente do que era esperado nos últimos anos? Perfeito. É uma pergunta ampla. Eu vou ter que tentar quebrar um pouco a resposta, tá? Então eu vou quebrar um pouco falando de soberanos, e depois eu falo um pouco sobre crédito também, tá? Quando eu quis dizer oportunidade global, o que a gente está querendo dizer aqui é que existe uma oportunidade global hoje efetiva para você ganhar dinheiro e para você diversificar o seu portfólio. Vou tentar dar um exemplo muito prático aqui para vocês. Se você comparar Treasury americana com o título de 10 anos da Austrália, você vai ficar impressionado com a tese de Austrália, né? Por que isso? Se você comprar esse título australiano e fizer a proteção para o dólar, fizer o hedge cambial, para colocar tudo na mesma base de comparação, o título australiano hoje ele te entrega 0,5 a 0,6% a mais do que o título americano. Então vamos dizer que o título americano está a 4, o título australiano ele vai te entregar 4,5 a 4,6%, tá? Por si só, você já tem um yield pickup que é bastante significativo, tá? Mais do que isso, a Austrália está num ciclo econômico um pouco à frente dos Estados Unidos. Ela tem um crescimento relativamente baixo, tem uma inflação sob controle, exporta muito minério de ferro para a China
China crescendo menos, China com problema no setor de real estate, que consome muito aço, que é matéria-prima, né, o minério de ferro. Provavelmente a Austrália vai continuar um processo de cortes de juros mais agressivo em relação aos Estados Unidos. Aqui você já não está falando mais da vantagem do yield que eu mencionei para vocês. Perfeito. Você está falando da vantagem do yield mais apreciação de capital. Você tem, além disso, a vantagem de estar num ciclo econômico diferente. Então, isso também te dá um potencial de diversificação. E, por fim, quando você olha risco soberano em si, a Austrália hoje tem uma relação dívida-PIB de 50% do PIB. Estados Unidos tem uma relação PIB de 121% do PIB. É preferível estar na Austrália do que no título americano. Tá? Então, isso só para dar um exemplo, por exemplo, no soberano. Que países que a gente gosta hoje? A gente gosta seletivamente de alguns países emergentes, a gente gosta de Austrália, a gente gosta de Reino Unido, em portfólios muito flexíveis, né, a flexibilidade nos dá a opção de fazer apostas, inclusive de inclinação de curva. Tá? Então, por exemplo, em Japão a gente tem um curve steepener, a gente tem apostado na inclinação da curva de juros. Tá? Então, o fato de você ter ali portfólios, ciclos econômicos diferentes, permite você montar portfólios que você possa pescar essas oportunidades globalmente. Tá? Então, hoje em dia a gente tem uma preferência mais por países de mais alta qualidade, mas a gente tem um pouco de alocação em emergentes também e tem oportunidades bastante interessantes acontecendo no mundo. Tá? Na parte de crédito em si, o que a gente prefere é crédito de mais alta qualidade. E dentro de crédito de mais alta qualidade, o que a gente acaba preferindo hoje é a parte de crédito estruturado. E aqui eu acho que vale a pena uma explicação para contextualizar um pouco para o ouvinte. Tá? Quando você pega, por exemplo, crédito corporativo, que é o que a maioria das pessoas está acostumado, a gente sempre divide ali em o que é high grade, né, que lá fora o pessoal chama mais de investment grade, e o que é high yield, que são papéis mais de alto rendimento, que você tem qualidade de crédito mais baixa, que tem retornos potenciais mais elevados. Tá? Se você olhar o mercado de high yield, hoje o mercado de high yield ele te paga algo em torno de 290, 300 pontos base acima das treasuries. É o que a gente chama de prêmio de risco. Tá? O investidor médio, muitas vezes, ele acaba olhando o yield total. E o yield total de high yield ele é atrativo. Você está falando de 7,5%, 8% em dólares. Não é um yield baixo, é um yield muito alto. Só que nós, como alocadores, nós não olhamos o yield total. Nós olhamos o prêmio e a gente tenta medir se esse prêmio está razoável ou não comparado com médias históricas. E no mercado de high yield, se você comparar com a média dos últimos 10 anos, você está basicamente num 6 percentil. Ou seja, está extremamente apertado. Em 94% do tempo, você teve prêmios mais interessantes nos últimos 10 anos do que você tem agora. Tá? Então, esse prêmio está muito apertado. Quando você olha para grau de investimentos corporativo, a história é ainda pior. Né? Você tem ali 1 percentil. Você tem hoje 72 basis points acima das treasuries. Coloque em 1 percentil, ou seja, nos últimos 10 anos, 99% do tempo esses prêmios estiveram mais atrativos do que estão hoje. Tá? Então, não é uma área que a gente gosta tanto. Obviamente, eu não estou falando que não existe nenhuma oportunidade ali, mas você tem que peneirar muito para achar algumas oportunidades, e aqui eu estou falando de grandes médias. Tá? Quando você olha o mercado de crédito estruturado, você tem uma situação bastante diferente. Existe um setor lá fora que chama-se Agency Mortgage Backed Securities. Para quem não conhece esse mercado, é importante falar porque envolve hipoteca, e toda vez que você fala de hipoteca, o pessoal lembra da crise de 2008, coça a cabeça e fala assim, não sei o que ele está falando, vamos entender melhor. Então vamos lá. O mercado de real estate é um mercado muito importante para a economia americana. Né? Gera muito empregos, todo mundo tem o sonho americano de querer comprar casa, etc, etc, etc. E as pessoas nos Estados Unidos, elas são muito incentivadas a comprar imóveis financiados, por uma série de vantagens. Tá? Vou tentar elaborar aqui na sequência. Para fomentar esse mercado imobiliário, o governo criou aquelas 3 agências que têm nomes complicados, e basicamente essas agências, o que elas fazem? Se você for comprar um imóvel, claro, você basicamente vai bater na porta dessa agência, eles vão pedir uma série de documentações, eles vão analisar essa documentação, checar se você é potencialmente uma boa pagadora ou não, e se você se qualificar, basicamente ele vai te dar uma hipoteca e ele vai pegar o imóvel como garantia. Tá? Essa agência ela faz isso centenas e milhares de vezes. Em vez de essas agências ficarem com esses papéis no balanço, o que ela faz? Ela securitiza, ela empacota, transforma num ativo que é negociado no mercado financeiro, dá um selo falando o seguinte, se a Clara não pagar, eu, agência do governo americano, garanto o principal e os juros. Tá?
Por que as pessoas compram imóveis financiados nos Estados Unidos? Por basicamente uma série de motivos. Número um, não agora, mas número um, historicamente você tem juros muito baixos, né? Se você puder travar uma taxa de financiamento, como foi até 2022, de 2,5% por 30 anos, quem não vai fazer? Né? Uma taxa muito baixa. Ponto número 2, você pode abater da sua declaração de imposto de renda o que você gasta de juros anualmente. Então, um baita do incentivo. Né? Você ganha $100 mil por ano. Você gastou $5 mil de juros, a sua base de cálculo não é mais $100 mil, é 95 mil. Num país que te tributa de 33 a 50 e poucos por cento. Então, baita do incentivo. Tá? E terceiro, que normalmente as economias são mais estáveis. Né? Aqui no Brasil, tomar uma dívida de 30 anos, você tem que ser muito corajoso. Né? Você não sabe quantos presidentes você pode ter num ciclo de 30 anos. Você pode ter inúmeros. Né? Nos Estados Unidos, não. A economia tende a ser um pouco mais estável, então as pessoas acabam comprando isso. Tá? Esse mercado de Agency Mortgage-Backed Securities é um mercado que você tem mais liquidez do que o mercado de high grade. Na verdade, é o segundo mercado mais líquido do mundo, só perde para Treasuries. Mercado bastante líquido. É um mercado que você tem risco indireto do governo americano, né? Portanto, ele é melhor do que investment grade e hoje ele te paga 112 pontos acima de Treasuries, ou seja, ele te paga 40 pontos a mais do que investment grade. A gente prefere estar nesse setor. Então, de forma geral, em crédito, a gente prefere estar em mais alta qualidade, mais alta liquidez. Isso não significa que você vai necessariamente abater o carrego da sua carteira. Né? Hoje você está no momento que, porque as taxas de juros estão muito altas, você consegue montar portfólios com baixo risco de crédito e com retorno potencial ou carrego muito elevado. Acho que deu para entender, né, Clara, o porquê que a PINCO é uma referência global, uma autoridade em renda fixa ativa. Acho que o nível de presença em diferentes regiões, profissionais, um capital humano de altíssima qualidade, para conseguir entender os diferentes ciclos, os melhores instrumentos para surfar as oportunidades. E a PINCO, ela tem presença no Brasil, ela tem feeder funds aqui que permitem acessar estratégias flexíveis globais. Um dos exemplos é o próprio PINCO Income, um carro-chefe da casa. Se você puder comentar um pouco, Luiz, sobre essas estratégias centrais, os flagships da PINCO, como que elas funcionam, as engrenagens, como que elas estão posicionadas para explorar de fato essas oportunidades que vocês identificam mundo afora. Perfeito. Eu vou responder de basicamente 3 formas diferentes, tá? Eu vou tentar olhar aqui por fatores de risco. Dentro da renda fixa, obviamente, você pode ter vários fatores de risco. Um deles é duration, né? Onde você está posicionado ali com os portfólios. Segundo é crédito e terceiro é moedas, tá? Do ponto de vista de duration, né, o risco de taxa de juros, a gente gosta de ter uma exposição mais intermediária, em torno de 4 ou 5 anos. E basicamente, por que a gente acha importante você ter alguma duration na sua carteira? São 3 motivos. Né? Primeiro, que você tem ali uma curva de juros que ela voltou a normalizar. Né? Em 2023 e 2024, ou uma boa parte de 2024, a curva de juros nos Estados Unidos estava invertida. Ou seja, taxas mais longas estavam com... vencimentos mais longos estavam com taxas mais baixas do que vencimentos mais curtos. Né? E hoje em dia você tem uma curva de juros que está normalizada. Né? Então, vencimentos mais longos têm uma taxa mais alta. E nós entendemos que esse prêmio que você ganha ao alongar a carteira, ele acaba fazendo muito sentido. Tá? Então, o primeiro motivo é porque você tem esse prêmio. O segundo motivo, e esse é um ponto que eu acho que vale muito a pena a gente debater aqui com vocês, renda fixa de alta qualidade em países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, elas tendem a ter correlação negativa com ativos de risco. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vive no Brasil e aqui no Brasil isso normalmente não acontece. Então, quando há algum estresse na economia, o que acontece? Normalmente, o pessoal fala que o dólar vai lá para cima, eu costumo dizer que o real vai lá para baixo, fica cada vez mais barato, vale cada vez menos. Normalmente, as taxas de juros abrem, as NTNBs abrem também, as taxas reais também abrem, e bolsa cai, ativo de risco cai. Né? Então, a renda fixa ela acaba tendo uma correlação positiva com renda variável, ativos de risco aqui no Brasil. Lá fora, normalmente o que acontece quando você tem condições normais de pressão e temperatura, eu já vou explicar o que quer dizer isso,
você tem uma correlação normalmente negativa, né? Então, quando você tem um estresse no mercado, as pessoas saem de ativos de risco, pode ser até na própria renda fixa, como o mercado de high yield, como bolsa, e normalmente elas vão para o título do tesouro americano, e as curvas normalmente elas fecham, então você ganha dinheiro com isso. Então a correlação ela acaba sendo negativa, tá? Então a gente acha importante você ter duration na carteira hoje, também por causa dessa correlação negativa. Quando essa correlação não funciona, normalmente quando você tem um ambiente de inflação fora do controle, que não é o caso agora, tá? E o terceiro ponto que a gente entende que é importante você ter duration na carteira é porque nós estamos num cenário de cortes de juros. Você só vai se beneficiar desses cortes de juros se você estiver posicionado com algum vencimento mais longo. Então a gente acha importante também ter essa duration um pouco mais longa. Tá? Então, desse primeiro fator de risco, a gente gosta de ter alguma duration na carteira. Na parte de crédito, a gente já explorou bastante, mas a gente gosta mais crédito estruturado e de mais alta qualidade. Obviamente, as nossas carteiras, normalmente, elas são bem diversificadas. Não quer dizer que a gente não tem um pouco de high yield, não quer dizer que a gente não tem investment grade, não quer dizer que a gente não tem emergentes, a gente tem. Mas hoje, em alocações históricas ali, com uma alocação bem leve, nesses setores que eu acabei de mencionar, e com uma alocação principal ali dentro do mercado de Agency Mortgage-Backed Securities. E dentro de moedas, a gente tem hoje uma cesta de moedas que a gente aposta em valorização contra o dólar, né? E algumas dessas moedas são de países emergentes, algumas dessas moedas são de países desenvolvidos. Isso tem contribuído positivamente também com a performance das nossas carteiras, né? Não foi só o real que valorizou esse ano, né? Na verdade foi o dólar que desvalorizou em relação a uma cesta de moedas e a gente acabou se beneficiando disso também, tá? Então, de certa forma, se eu tivesse que responder a tua pergunta, a gente está leve em risco de crédito, com alguma duration, com alguma exposição a moedas, e preparado ali, com muita liquidez, preparado para quando houver um movimento de abertura de spreads que justifique a gente entrar e comprar isso em preços muito mais atrativos, né? Eu mencionei agora há pouco do setor de high yield, que hoje te paga 290, 300 pontos base acima de treasuries. Não é o nosso cenário, tá? Mas apenas para exemplificar, num ambiente de recessão, esses spreads podem facilmente irem para 800 pontos. E aí você tem uma remarcação muito forte para baixo. É nesse momento que a gente quer comprar. Tá? Você pega, por exemplo, o que aconteceu no mês de abril, que você teve o Liberation Day, o dia da libertação do Trump. Os spreads de high yield saíram de 290 a 300 pontos, chegaram a bater 445. Ainda assim não estavam baratos, estavam na média. Tá? Mas isso mostra um pouquinho aquele estresse que você teve, que foi muito rápido, né? Mas o tipo de movimento que você pode ter nesses mercados. Você só consegue capturar se você tiver liquidez na mão, né? Então, hoje a nossa cabeça é um pouco disso. A beleza é que as taxas de juros estão tão altas globalmente que, novamente, você pode montar portfólios com baixo risco de crédito, portfólios, por exemplo, com risco de crédito médio investment grade, com yields de 6, 6,5% em dólares, que são yields bastante atrativos. Agora, apesar desse momento do crédito investment grade, o Pinco Income, historicamente, ele tem um perfil de risco relativamente conservador. Ele é majoritariamente investment grade. Ele acaba sendo uma combinação de alfa, mas também com risco controlado, certo? Exatamente. A beleza dessa estratégia é que a gente usa múltiplas fontes de retorno, voltando para o ponto inicial que eu mencionei para vocês, né, de gestão ativa de múltiplas fontes de alfa, como uma vantagem da estratégia, né? Então, basicamente, essa estratégia, por ser ela muito flexível, a gente tem 5 fontes de alfa. A primeira delas é a duration, você pode aumentar ou diminuir a duration da carteira ao longo do tempo. Segundo, é relacionado à duration, mas não é a mesma coisa, é o posicionamento na curva de juros. Eu posso estar posicionado em mercados específicos, apostando, por exemplo, numa inclinação de curva, como eu mencionei para vocês no caso de Japão, tá? A terceira fonte de alfa é crédito, e esse é um ponto interessante, né? Crédito normalmente anda em sentido contrário a movimento de taxa de juros, que é um negócio extremamente contraintuitivo. Extremamente contraintuitivo. O que está por trás é o seguinte: imagina uma economia indo super bem, crescendo muito, bombando, tá? Se essa economia está crescendo muito, provavelmente você vai ter em algum momento alguma pressão inflacionária. Se você tiver inflação, o Banco Central vai ter que subir juros para controlar essa inflação. Tá? Teoricamente, se você está com um título pré-fixado, você perde dinheiro nesse movimento de abertura de juros. Tá? Se você tem uma economia bombando, é razoável você pensar que as empresas daquela economia estão bombando.
Se a empresa estiver bombando, é razoável você pensar que ela vai se desalavancar. Uma empresa menos alavancada, ela paga menos spread de crédito. Então, esses spreads, eles tendem a fechar, tá? Então, são fatores que andam normalmente em sentido contrário, tá? Então, terceira fonte de alfa que a gente explora muito é crédito. A quarta fonte de alfa é moedas, que eu mencionei agora há pouco. E tem uma série de ativos que você tem opcionalidade, que dá para você também apostar ativamente nessas opcionalidades. Então, por isso que a gente recomenda para os clientes que podem ter flexibilidade na carteira de terem portfólios mais flexíveis, porque num ambiente complexo, com riscos, mas com ciclos econômicos diferentes, com gestão ativa, um gestor ativo ele consegue explorar. Basicamente, ele tem várias ferramentas dentro da sua caixa de ferramenta e ao longo do tempo você pode combinar esses fatores de risco ali para tentar ter um retorno mais consistente ao longo do tempo. Luiz, a gente, aí até te ouvindo, né, um pouco das perspectivas do cenário macro e olhando para o que aconteceu em 2025, 2025 foi um ano em que a gente acompanhou a volatilidade virando uma questão estrutural de mercado. Então, o investidor que não está muito acostumado com isso até estranha a quantidade de notícias novas. E aí você junta isso com o fato de que hoje é muito mais fácil você ter acesso à informação, os investidores eles reagem muito mais rápido a acontecimentos de mercado como um todo e cria uma volatilidade maior ainda para alguns mercados. Eu sei que é muito difícil falar de projeções depois de passar por um ano como 2025, mas a pergunta aqui é o seguinte: o que esperar para 2026 e como a Pinco está enxergando as oportunidades de mercado para o ano que vem? Olha, o que a gente espera é volatilidade, acho que é um ponto que eu deixei bastante claro ali. Eu acho que tem que apertar os cintos, que a gente deve ter uma volatilidade mais elevada nos mercados. A recomendação geral que a gente dá para os investidores é terem portfólios balanceados e diversificados, né? E aí volta para o ponto da renda fixa, né? Qual que é o papel da renda fixa na carteira do cliente? E o papel da renda fixa te dá estabilidade, te dá geração de renda. Novamente, né, como você tem carregos muito elevados hoje, globalmente, você tem uma vantagem hoje de alocar na renda fixa e ter uma previsibilidade maior de retorno. Óbvio que nenhum retorno é garantido, ninguém pode garantir nenhum tipo de retorno, mas com carregos mais elevados, provavelmente uma alocação, uma sobrealocação em renda fixa possa ajudar muito os investidores, né? E liquidez também, né? Tem liquidez na manga quando você tem volatilidade, é algo que acaba se pagando muito, né? Você pode utilizar esse capital para alocar em ativos com preços bastante descontados. Mas obviamente vai ser um ano ali com emoção. Não preciso nem falar aqui no Brasil, porque obviamente você tem um pequeno tema lá em outubro que deve impactar bastante o mercado. Aliás, eu diria até a partir de abril, quando você começa a fechar as candidaturas. É na volatilidade que encontramos boas oportunidades. Então, excelente, Luiz. E aqui nós temos um quadro no Outliers que a gente sai um pouquinho de mercado, para de falar de números, de perspectivas e passa a olhar o para além da gestão, que inclusive é o nome desse nosso quadro. E nesse momento a gente queria conhecer um pouco mais do Luiz para entender o que você tem aqui de sugestão para nossa audiência. Pode ser um livro, um podcast, pode ser um filme, mas que você acredita que vai agregar para quem é o nosso ouvinte aqui do podcast Outliers. Eu leio muito mercado, eu gosto de ler muitos livros de mercado. Infelizmente, recentemente não tenho tido tanto tempo, né, com 2 crianças em casa de 4 e de 2 anos, fica difícil, mas eu gosto de ler muito livros de mercado. Eu tenho uma curiosidade que eu gosto de ler muito biografia também, né? Então eu sempre acabo aprendendo, lendo as biografias de assuntos diversos, de esportistas, de pessoas de mercado, etc. Eu acabo aprendendo muito com essas biografias. Então, de forma geral, eu gosto muito de ler biografia, entender um pouco a história das pessoas, de onde elas vieram, como é que elas chegaram onde elas estão. Alguma que chamou mais atenção, que vale compartilhar? Olha, é uma que já não é nova, está há muito tempo no mercado. Eu gosto muito daquele livro Open, do André Agassi. Tem uma série de frases dele ali que são brilhantes, absolutamente brilhantes. Mas é um livro que eu gosto bastante. Eu gosto de acompanhar tênis, não jogo, mas gosto de acompanhar também e acho que ele foi um esportista espetacular. Muito bacana, Luiz. Obrigado mais uma vez pela participação aqui no Outliers. A gente dá a sequência nessa série de episódios falando sobre o mercado global. E se for para falar de renda fixa, acho que o melhor nome possível seria a Pinco. Então, obrigado por dividir os insights, explicar um pouco mais da Pinco, que tem estado no Brasil por tanto tempo, tem um compromisso com o país, com o investidor brasileiro. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação.
Luiz, a gente agradece e agradece também a você que está nos acompanhando aqui no Outliers InfoMoney, nesse episódio número 178. Lembrando que você encontra episódios do Outliers tanto aqui no YouTube da XP e do InfoMoney, quanto nos principais agregadores de podcasts. Nossa recomendação é que você continue acompanhando, mas que também compartilhe esses episódios e, principalmente, traga sempre insumos, insights e o que você gostaria de ver aqui na nossa bancada. Até uma próxima. Obrigado, gente.